Tendinite, joanete, dor na lombar. Olha, a ortopedia é um vasto mundo. E nós vamos conversar hoje com um craque, Dr. Raul Barbosa, que é de Piranhas, Goiás. Está chegando aqui, você vai adorar. Eu disse, Dr. Raul Barbosa, especialista em pé. É aquele que pega no pé como ninguém. Joanete é com ele mesmo, mas a gente vai dar uma geral na ortopedia. Eu quero começar. Boa tarde. Olá, tudo bem, Dr. Raul? Boa tarde. É uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada. Com vocês. Eu queria perguntar primeiro sobre joelho. Sim. Não necessariamente por interesse próprio, mas eu entendo que com a idade os joelhos doem, a artrite, a artrose. Mas algumas pessoas me pediram, o joelho dói às vezes do nada, aparentemente, sem trauma, por quê? Sim. Então, o joelho é uma articulação constantemente utilizada e recebe uma carga contínua. Você está andando, você está utilizando seu joelho. E ele pode ser uma série de inúmeras doenças degenerativas, artrose, lesões meniscais, alterações da cartilagem da patela, na superfície articular em que ela articula com o fêmur, que a gente chama muito de condropatia patelar, que é uma patologia muito comum, em que todas surgem com avançada idade, podem surgir com avançada idade, e um dos principais fatores para se prevenir esses processos dolorosos é manter uma atividade física regular, fazer um trabalho de fortalecimento com o intuito de prevenir até mesmo evitar essas lesões. Então, mesmo com essa dorzinha, vale o exercício, claro que orientado, porque senão a pessoa pode causar uma lesão bem maior. Eu tenho uma amiga que rompeu tudo que tinha direito porque resolveu começar a correr da noite para o dia. Perfeitamente. Nós temos lesões que podem ser causadas por uma atividade física exagerada e desorientada, claro. Entendi. Mas a atividade física, o ganho de amplitude de movimento, o fortalecimento orientado, são coisas que a gente tem certeza que na prevenção de processos degenerativos são nível A de evidência, ou seja, realmente funcionam. Obviamente nós temos suplementos, medicações que nós acabamos administrando, mas se o paciente não tiver um cuidado adequado, ele pode sim ter um agravo do processo degenerativo. Perfeito. E fora os processos degenerativos, eu queria entender, aí é uma curiosidade, por que é que as juntas doem no frio? Então, dói tudo. Até já tive a oportunidade de estudar a respeito e até escrever algumas reportagens em que no frio é uma resposta do organismo fazer contraturas musculares. O organismo ele contrai com o intuito de poupar calor. E nessa contratura, que quando ocorre de forma espasmódica, ou seja, muito forte, ela pode desencadear processos dolorosos em estruturas que estão previamente lesadas ou que estão com algum processo inflamatório. Então, assim, eu tenho um osso quebrado, é esse osso que dói normalmente, ou isso é mito? Então, a gente pode ter um tendão inflamado, a gente pode ter uma articulação degenerada que, submetidas a essas contrações muito intensas, pode precipitar um processo doloroso. Então, assim, são várias explicações possíveis. A questão dessas contrações, o fato do paciente ficar mais parado também, que favorece processos inflamatórios, tendinites e assim por diante. Então, a própria atividade física, o alongamento também fazem... É engraçado que a gente sempre fala, né? Atividade física, fortalecimento, alongamento, mas de forma orientada eles realmente previnem muita coisa. Alguém escapa da bursite, porque todo mundo que eu conheço fala assim, eu tô com a bursite. Eu tô com a bursite. É algo que é carimbo obrigatório ou é um acaso? Então, as bursas, antes da gente falar da questão da dor, são estruturas, são bolsas, literalmente bolsas de líquido, que estão em lugares específicos para diminuir o atrito entre as superfícies. Então, eu tenho bursa no ombro para diminuir o impacto,
o atrito do húmero com o osso da escápula, eu tenho bursa no cotovelo, eu tenho bursa nos pés. E então a função dela é diminuir o atrito entre as estruturas. Então constantemente ela está sendo utilizada. O que faz com que ela possa passar por processos inflamatórios e essa inflamação vem a ser a bursite. Então a bursa por si só não é a estrutura patológica, a bursa todo mundo tem. Agora a grande questão é o processo inflamatório que pode acometê-la, entendeu? Entendi. São muitas bursas, muitas articulações, então acaba que muitas possibilidades de processos inflamatórios. Agora eu entendi o que é uma bursa. Entendeu? E cãibra? Eu queria saber o que é a cãibra, por que ela acontece do nada e se há algum jeito de prevenir. Porque o senhor já teve cãibra? Já. Que o dedo vai entortando assim, o pé, meu Deus, eu prefiro ter a falta de ar aqui. O que é essa cãibra e se há jeito de prevenir? Eu já tive até gente, eu vou contar, o senhor vai rir, porque médico ri de tudo que a gente conta. Eu tenho um amigo que diz que quando coloca uma rolha ou qualquer coisa entre os joelhos e aperta, a cãibra vai embora. Faz sentido isso? Então, faz sentido. A cãibra é uma contratura espasmódica. Então, se o paciente tem várias causas possíveis, desde lesão muscular, encurtamento da musculatura, alterações eletrolíticas, ou seja, o estado nutricional desse paciente também pode influenciar. Então, é uma contratura além do que é necessário e esse músculo fica contraído e doloroso. É uma contração dolorosa. No caso do seu amigo, e provavelmente quando ele coloca a rolha entre a perna e força, ele faz uma contração da musculatura que por algum descontrole, aí eu já não sei dizer se é por um desbalanço biomecânico dele, por alguma fraqueza da musculatura. Ele vai me zoar a vida, que eu falei, você tá louco? Se ele já tiver alguma doença de base, ele pode ter uma cãibra na hora, porque a contratura vai e não volta. E aí, enfim, são várias formas. Tem pacientes que têm muita contratura na panturrilha, né? Tem pacientes que têm contratura, que tem cãibra na musculatura do dedo, faz a flexão do dedo e não consegue voltar e acaba tendo um processo doloroso. Mas, outra vez, eu bato na tecla. O principal, obviamente, descartar patologias que podem causar. Um status nutricional bom é outro fator de prevenção e atividade física, com fortalecimento e alongamento. São muito importantes na prevenção. Ou seja, 18ª vez que a gente escuta parar na atividade física, viu, Mônica Nóbrega? Uma característica que eu posso te dizer completamente notada após essa pandemia que a gente vem vivendo. Com as pessoas mais enclausuradas, com menos atividade física, mais sedentária, a procura do consultório por tendinites, por bursites, lombalgias e até mesmo as cãibras, já que estão no nosso assunto de hoje, aumentou muito por causa do sedentarismo aumentado em virtude da pandemia. Entendi. E saindo para o oposto, indo para o esporte, eu queria saber se há algum tipo de lesão que o senhor chame a atenção para quem corre na areia e para quem corre no asfalto. E a segunda pergunta é se é possível um profissional de bicicleta, alguém que ande de bike sistematicamente, evite a dor lombar. Então, são dois, apesar de tudo ser corrida, mas são episódios diferentes, claro. Locais diferentes. Na areia, ainda mais se o paciente correr descalço, a gente tem um trabalho da musculatura intrínseca do pé muito grande e por algum lado, da mesma forma, quem corre na areia tem um maior gasto energético, uma maior sobrecarga, ele tem menos impacto, mas a musculatura intrínseca do pé trabalha muito. Pode estar sujeito a tendinites, pode estar sujeito a processos inflamatórios, metatarsalgias. O que corre no asfalto, em contrapartida, apesar de ter menos impacto, tem, pelo fato da areia ser mais fofa, ele pode ter maior chance de ter tendinites também, mas tudo vai depender do sapato que ele estiver utilizando. Então, assim, vou correr na areia ou vou correr no asfalto ou na grama. Se você estiver usando um sapato adequado, um tênis adequado para a ocasião, teoricamente as lesões são as mesmas, mas o cuidado deve ser tomado para que você evite as lesões. Bicicleta, rapidamente me diz, então, tem jeito de não ter? Desde que faça um trabalho de fortalecimento adequado. Assim, com relação à bicicleta, eu gosto de dizer que a posição do paciente é fundamental. O esporte, ele tem uma posição
em que exige força. Ergometria. Então eu sempre recomendo ao paciente, para andar de bicicleta, comprar uma bicicleta adequada para ele. Perfeito. Como assim, Raul? Hoje a tecnologia avançou, você compra a sua bicicleta, vai lá, leva e faz um bike fit. E esse cara vai fazer as medidas adequadas dessa bicicleta com relação à postura. Na verdade, não é nem só lombar, a postura do pé em relação ao joelho, a postura dos quadris, a postura em que você fica inclinado apoiando sobre o guidão. Não é simplesmente andar e subir. Obviamente que a gente tem o uso recreativo e o uso esportivo. Sim. Mas, assim, a bicicleta tem que ser para o usuário. Né? Então, além de um trabalho de fortalecimento da musculatura de core, alongamento, a bicicleta tem que ser adequada para o usuário. Tá. Finalizando no seu tema principal, joanete, opera-se, resolve-se aquele problema que tanta gente tem, que me incomoda, que não consegue comprar um sapato. É cirúrgico? Sim. Então vamos lá. Nós temos, em ortopedia, o termo estético a gente toma muito cuidado. Porque se o joanete não causa dor, a gente tende a esperar ele causar dor. A ideia é mais ou menos essa. Que coisa mais, que maldade! A não ser que eu inventaria, eu tô com dor, pode operar. A não ser que sejam deformidades muito grosseiras que impeçam o paciente a calçar um sapato. Mas a questão é uma deformidade que ela não volta. Não tem como melhorar ela com um espaçador, enfim, a literatura já mostra. A boa notícia é que é irreversível. Exatamente. Viu? Ou ela estabiliza ou ela vai progredir. E o tratamento para corrigir deformidade é cirúrgico. Obviamente, hoje nós temos técnicas em que conseguimos fazer cirurgias minimamente invasivas, sem cortes extensos. Hoje eu opero um paciente e ele vai embora para casa andando, na alta. Olha, entendeu? Que legal. Mudou muito essa questão da abordagem, mas a grosso modo, as deformidades graves são de indicação cirúrgica. E depois de operado, volta? Então, existe uma possibilidade de recidiva na literatura de até 10%. A chance é pequena, mas existe essa chance, né? Entendi. A gente sempre orienta que existe a chance, mas eu particularmente não tive essa experiência ainda. Olha, mão boa! Talvez também seja o tempo, né? Como é que a gente lhe acha no Instagram? Meu Instagram, para quem tiver interesse, é Dr. Raul Carlos Barbosa. Com S lá à ou com disposição. Z, o Barbosa? Barbosa com S. Barbosa com S. Estou sempre à disposição. Nascido em Piranhas, Goiás, hein, gente? Piranhas, Goiás, exatamente. E é um craque. Eu lhe agradeço muito a presença aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Nos falaremos outras vezes. Perfeitamente, eu ficarei aguardando. O resumo aqui, galera, tem que malhar. Ponto.